Olá, bonita! Esse é o podcast Um Minuto para o Batom, o podcast que transforma você a pessoa mais interessante da mesa. E hoje a gente tem assuntos muito interessantes. A gente tem a história da nossa bandeira, Benjamin Constant, Grace Kelly, Diana, Jack Kennedy. Tá uma delícia. Eu tenho certeza que você vai adorar e eu tenho certeza que isso vai ser fundamental para a construção da sua imagem. Vamos lá? Você sabe quando surgiu a bandeira do Brasil? Em 1889, teve um golpe que derrubou a monarquia. A bandeira que a gente tem hoje, ela é inspirada na bandeira do Brasil Império. E naquela época, a bandeira tinha algumas cores, que são as mesmas cores que a gente tem hoje em dia, só que os significados que a gente tem da bandeira hoje, das cores de hoje, são diferentes dos significados que essa bandeira tinha antes. Hoje a gente tem o verde para as florestas, o amarelo para o ouro, e na época o verde era da família Bragança, era a cor da família Bragança lá em Portugal. O amarelo era a cor da família da Imperatriz Leopoldina, que era austríaca, era a cor deles, do brasão da família. Inclusive o amarelo está dentro de um losango que representa a mulher, é uma figura que representa a mulher. Dentro disso tinham as estrelas, que eram as províncias, a bola azul com aquela faixa branca em volta, a esfera armilar, que era um guia importante na época das navegações, era usado na época das navegações. Você vai a Portugal e você vê a esfera armilar em muitos lugares, inclusive ao lado do monumento que simboliza as navegações e a saída dos portugueses para descobrir novos territórios. E a esfera armilar está ali do lado, pertinho da Torre de Belém. E antes, a gente, se não me engano, tinham 17 estrelas, hoje são 21. De início eram as províncias e depois são os estados. Dito isso, Dom Pedro I tinha uma missão muito importante quando ele foi nomeado imperador, porque ele precisava unir o Brasil como um povo. A gente tinha uma miscigenação muito grande de pessoas aqui, éramos colônia, e para você formar a identidade de um povo, você precisa que eles se reconheçam em alguns símbolos, que eles se identifiquem com esses símbolos. Hoje, quando eu toco o hino nacional, o que você sente? Hoje, quando você veste uma camiseta do Brasil, quando você torce na Copa, quando você torce por uma pessoa do teu país que está jogando, que está treinando, que está fazendo, que está lutando em algum lugar, quando você ouve o hino, quando você vê hastear a bandeira, você não fica arrepiado? Você não fala, putz, eu pertenço a isso aqui? As pessoas têm uma necessidade absurda de pertencimento. Esses símbolos, como hino, como bandeira, são formas de você fazer com que as pessoas se sintam parte de um grupo, se sintam parte de uma nação. Por isso a bandeira, por isso o hino. Dentro dessa ideia de bandeira e de hino, eu acho isso super interessante, porque a nossa bandeira, quando ela veio a se tornar essa bandeira que a gente vê hoje, quando a gente deixa de ter o Brasil Império para o Brasil República, a gente tem a instituição dessa nova bandeira, que é muito próxima da bandeira que a gente tem hoje. O que muda simplesmente é a frase. Inicialmente, a frase era amor, ordem e progresso, que era a máxima de um movimento que se chamava positivismo, que veio da França. E eu até vou ler o significado dessa frase para vocês. Amor por princípio, ordem por base e progresso por fim. E, portanto, o que acontece? Quando eu fui, é uma história super interessante, quando eu fui, uma das vezes que eu fui ao Rio de Janeiro, e a parte cultural sempre nas viagens me agrada demais. E a gente visitou a casa de Benjamin Constant. Foi uma casa que ele morou provavelmente no final de sua vida. Era uma casa mais alta, numa região mais alta, e quando a pessoa estava doente, a recomendação dos médicos é que elas fossem para áreas frescas, para áreas mais altas, né? E ele foi pra lá. Eu não vou me lembrar totalmente da história que eu ouvi aquele dia. Eu sei que eu amei a história dele, me ressoou. Foi muito legal aquela visita. Hoje a casa dele é um museu, é uma casa pequenininha, no morro, assim, bem na pontinha do morrinho. E, inclusive tem geladeira antiga naquela época, aquelas geladeiras de madeira que fechavam com chave, que eles deixavam lá dentro aqueles cubões de gelo. E aquilo era uma forma de refrigerar as comidas. E conta-se que ele foi um dos militares, um dos republicanos que participou, né, que participou dessa troca do Império para a República. E ele era uma pessoa super especial, e inclusive tem um quadro super importante, enorme,
que mostra algumas crianças bordando a primeira bandeira do Brasil, a bandeira da República no caso. E nessa primeira bandeira a gente tem amor, ordem e progresso. Não se sabe ao certo, mas em algum momento o amor foi retirado. Não tem, quando você procura na internet, você vê que eles tiram o amor por conta de tirar o lema positivista que não agradava a todos. Mas eu trouxe essa questão, essa história, não só por a gente estar no momento da Copa, mas para trazer para vocês o fato de que o ser humano é um animal inteligente, porém simbólico. Para nós, representar as ideias em coisas físicas é como se a gente tornasse o pensamento vivo. Reforça uma ideia. É aquilo que eu estava falando para vocês da nação. Quando o time quer fazer com que, quando uma equipe quer fazer, um treinador quer fazer com que um time se sinta mais integrado, mais unido, os uniformes são fundamentais para que as pessoas se identifiquem. Tem várias diquinhas que as pessoas dão para você conseguir gerar uma identificação com a pessoa que você acabou de conhecer. E uma delas, acho que as principais, as primeiras que eles falam é você mimetizar a pessoa. É você copiar os gestos que a pessoa faz. Se a pessoa tá assim, você faz assim. Se a pessoa tá assim, você faz assim. Se a pessoa tá de perna cruzada, você cruza a perna. Se a pessoa tá pra frente, você vai pra frente. Porque isso vai criando uma conexão através da imitação, porque as pessoas gostam do que elas entendem, do que elas já sabem, do que é simples, do que elas fazem, do que elas são. Elas vão se conectando muito mais facilmente. Então, para reforçar o fato de que você faz parte de algo, você usa símbolos, você usa imagem. Para a gente ter uma ideia de como o que a gente vê, o que a gente percebe, como as imagens, como a imagem é importante para a gente. Eu estava lendo um livro também sobre gestão de imagem, aliás, vários, a minha equipe, inclusive, tem lido muitos livros sobre isso, a gente conversa, a gente faz troca, para que eu possa trazer para vocês coisas super interessantes. E uma das coisas que eu vi nesse livro, que eu pude sim compilar de ideias, é da importância de você se conhecer, de você ter autoconhecimento, e de você conseguir perceber a situação em que você vai se colocar. A tua imagem nada mais é do que a percepção de quem te vê. Então, quanto mais clara, quanto mais trabalhada, quanto mais essencial no sentido de que ela mostra a tua essência pura, o que você quer passar, menos ruído essa imagem vai ter e mais as pessoas vão perceber o que você quer passar. Você precisa entender que a construção da sua imagem, ela é aliada tua. Não é uma coisa fútil, não é uma coisa inútil. Eu não tô falando de você sair, comprar promoção da Black Friday, tudo que você vir de roupa, para você transformar a sua imagem. Se você quer pertencer a um grupo, se você quer alcançar algo, e esse algo envolve esse alcance, esse alcançar, esse processo vai envolver pessoas, e provavelmente, com certeza, pra gente chegar a algum lugar, a gente chega junto com outras pessoas. Então a gente precisa do autoconhecimento e da noção da onde se quer chegar, da noção da imagem que se quer passar. Você vai pertencer ao quê? Você quer alcançar o quê? A tua imagem não pode ter ruídos quanto a essas questões. A imagem, ela tem uma questão muito importante. Na verdade, quando a gente fala de imagem aqui, eu tô falando de poder de imagem. O poder da imagem é muito forte. Uma imagem, ela tem uma questão com quatro pontos, né? Atração, você se atrai por uma pessoa, por uma ideia, muitas vezes que vem de alguém, primeiramente através da imagem dessa pessoa. A imagem dessa pessoa é atraente, a imagem dessa pessoa passa confiabilidade, a imagem dessa pessoa pode dar para você uma afinidade social, a imagem dessa pessoa pode dar uma afinidade intelectual, a imagem dessa pessoa também pode passar credibilidade, tá? São algumas na verdade, acho que são as palavras principais que eu vejo dentro do poder de uma imagem. E isso eu acho super interessante também pelo fato de que muitas pessoas, vamos supor assim, viram pra mim e falam: ah, Nicole, tá bom que, por exemplo, eu vejo uma pessoa com um estilo clássico, eu vou me identificar com ela. Quando eu tô assistindo o seriado da Lady Di, do The Crown, eu vejo a Lady Di e eu me identifico com o estilo clássico dela. Outra pessoa vai me falar assim: puxa, eu acho o estilo tão... É engraçado como a Mary Monroe, quando você assiste um filme que passa ela em várias situações, você vê que ela tem um lado, um sex appeal, um lado magnético muito grande. Mas as peças de roupa dela, muitas vezes assim no dia a dia, elas são clássicas, porém no corpo dela, mais ajustadas, ficam sensuais. Mas eu gosto do estilo clássico dela, do dia a dia, da roupa que ela usa no dia a dia.
Outra pessoa pode virar pra mim e falar: Nicole, eu gosto muito do estilo clássico da Jack Kennedy. Ou eu gosto muito do estilo clássico da Grace Kelly. Todas essas pessoas que eu tô falando pra vocês, elas usam peças, elas usam looks do estilo clássico, porém elas têm outros estilos que são mais fortes que esse, ou que estão em segundo plano, terceiro plano, mas todas conseguem se intitular como algo, como um estilo clássico. As pessoas se identificam com esse estilo, mas você vê como existe uma variação, né? E é essa variação que vai fazer com que essas pessoas consigam alcançar seus objetivos, fazer com que essas pessoas consigam passar a imagem que elas têm interesse, e quanto mais claro for isso, menos ruído, mais fácil vai ser dela conseguir passar a mensagem que ela quer passar para um grupo de pessoas que vão percebê-la. Quando você começa a seguir um influenciador, uma influenciadora digital, não pelo influenciador, mas alguém que tem um conteúdo no Instagram, no YouTube, e que te passa algo que te interessa, muitas vezes essa pessoa te chama de um nome. Muitas vezes essa pessoa chama toda a comunidade dela, como o Paulo Cuenca fala Bezelha, a Rui Isadora fala Madre, a Duda Vieira fala minha irmã. Toda vez que ela fala um nome, você se identifica com o que ela está falando. E você se identifica como você acaba se identificando como comunidade, porque vocês começam a fazer trocas nos lugares, nos grupos que eles dão acesso para as pessoas poderem conversar. No final das contas, eles chamam aqueles grupos pelos nomes que eles dão para essa comunidade. Então, os grupos dos operários, das bezelhas, e as bezelhas começam a conversar, as bezelhas começam a se identificar porque estão se unindo, porque tem um problema em comum, porque querem alcançar algo em comum. E esse influenciador passa justamente o caminho para se alcançar isso. Então a gente nota como os símbolos, as palavras, as imagens acabam fazendo com que as pessoas se identifiquem e sigam um caminho. Esse é um dos motivos pelos quais eu estou há anos tentando pensar uma forma de chamar a minha comunidade de algo, porque eu sei que todas as pessoas que estão aqui para se vestir bem, estão aqui para se sentirem melhores com elas mesmas, para se verem bonitas na frente do espelho, para se sentirem seguras, para se sentirem confiantes, fazerem compras mais assertivas, pararem de gastar dinheiro à toa, parar de abrir o armário e falar: meu Deus do céu, eu não tenho nada, ou o que eu tenho não tem nada mais a ver comigo, eu sempre monto os mesmos looks. As pessoas querem mudar isso, querem transformar a imagem delas a favor do objetivo que elas têm, elas querem alcançar o sucesso, querem ser reconhecidas, ouvidas, promovidas. Então estamos todas aqui em prol disso. E eu sempre falo para vocês como a tua essência é importante, como você buscar dentro de você trazer do teu autoconhecimento quem você é e transbordar isso em forma de imagem, né? E trazer a tua beleza. Toda mulher tem a sua beleza, trazer a sua beleza, valorizar a beleza que você tem. E é por isso que eu gostaria que todas as mulheres que me seguem se sentissem bonitas. Esse é o primeiro passo para se sentir segura, para se sentir confiante e para chegar lá. E é por isso que a partir de hoje eu te chamo de bonita, para que você se lembre todos os dias que você tem a sua beleza e que valorizar a sua beleza natural é super importante. Eu falei das mulheres clássicas para vocês que têm estilos variados em primeiro ou segundo ou em terceira instância. E para isso eu quero que vocês assistam alguns filmes para que vocês possam acompanhar o meu pensamento. Tem um filme da Marilyn Monroe que se chama 7 Dias com Marilyn. E você vai conseguir ver esses looks dela no dia a dia, que são clássicos, mas que ela usa de uma forma mais sensual. Essa mulher, a atriz trabalhou bem, mas você vê os filmes da Marilyn, como ela era magnética. Ela tinha uma estrela extremamente diferenciada, você vê que ela tem um negócio que as pessoas ficavam realmente encantadas, que é o mesmo negócio em estilos diferentes que a Diana tinha. A forma como as pessoas olhavam para ela era algo assim extremamente... que as pessoas se perdiam, como se elas vissem uma sereia, como aquele pescador que vê a sereia e se perde, se afoga. Eu tenho a sensação de que algumas pessoas passam pelo mundo e deixam essa marca. E assim como a Marilyn, eu vejo a Diana. Dizem que a Grace Kelly também tinha uma estrela muito especial. E também o filme dela é importante. Grace Kelly de Mônaco, se não me engano, é o filme que conta uma parte da história dela.
Quando ela deixa de ser atriz de Hollywood, ela era muito próxima do Hitchcock, que pedia para ela fazer os filmes dele. E, enfim, ela muda completamente de postura, como a Meghan hoje acabou se casando com o Harry, com o príncipe Harry, e no final das contas esse casamento terminou, né, da Meghan, mas você vê que é só mais moderno, assim, a situação é a mesma, a vida muda de uma forma completamente diferente. E tem uma cena super interessante que um personagem com mais idade fala para Grace Kelly que qualquer pessoa que quisesse sentar e entender o que é fazer a transição de vida que ela fez, jamais seria capaz de conseguir sentir e entender como que é essa mudança que ela fez, e ele tem certeza o quanto isso foi difícil. E ela podia se entregar àquela situação e reclamar, né, em resumo, e viver às custas daquilo, se separar, ou ela poderia enfrentar a situação, cuidar dos filhos, estar próxima dos filhos, porque no final das contas ela ia acabar ficando mais distante das crianças, ela ia ser a mais prejudicada de toda a história, e ela decide levantar a cabeça, enfrentar o jogo, e ela inclusive tem uma questão política que ela resolve através do que ela pode fazer, muito interessante. E você também vê como a forma como ela se coloca no papel da princesa de Mônaco faz toda a diferença. Você pode sumir ou você pode resplandecer, você pode aparecer, você pode brilhar. E é isso que ela faz. É um exemplo muito interessante também, que eu acho bacana de vocês assistirem. O filme da Jackie Kennedy é um filme que mostra assim que o presidente é assassinado, começa a contar a história do filme. Para ver um pouquinho das roupas dela, você pode ver lá, ou você procura no Google também. Tem uma série de coisas, enfim, os chapéus que ela usava era um negócio assim surreal, todo mundo amava. Depois vieram os penteados e aí tudo mudou. E aí então a gente tem a série do The Crown, que fala bem do começo da história da Diana, é interessante. Agora a última temporada também tem sobre ela. É uma das melhores, eu acho que, acredito que imagens sobre a Diana eu gostei bastante, principalmente da primeira temporada que a Diana aparece no The Crown. Acho que é a melhor atriz que tem, que até hoje eu vi interpretar a Diana. Tem o Spencer, que é um filme que eu não achei que, sabe, pra mim não ficou tão perfeito quanto é o The Crown, pra entender um pouquinho. No entanto, se for falar de look, o Spencer também passa bastante a mensagem. Gente, eu falei bastante sobre símbolos, como o ser humano é simbólico, como a gente busca pertencer a um grupo, pertencer a algo, né? Quando toca um hino nacional, você se remete à tua casa, não importa onde você esteja, né? Ao teu país, à tua pátria. Aquilo, ontem eu tava cantando o hino nacional para minha filha e aquilo eu me arrepiei. É uma coisa assim surreal. O ser humano, ele é assim, ele quer pertencer a algo. A gente percebe as coisas ao nosso redor através das imagens que a gente vê, né? A gente enxerga o mundo, pelo menos boa parte da população enxerga o mundo através da vista. A gente sente o mundo com os nossos 5 sentidos, mas a vista é algo muito importante. E a tua imagem chega antes que muitas coisas. Então é importante que, mesmo que as pessoas já te conheçam, que você reforce quem você é, o que você está fazendo aqui, quais são os teus anseios, o que você está almejando, né? Atrai as pessoas que você quer atrair, passe a credibilidade que você tem, faça com que as pessoas que você goste, que você quer se aproximar, sintam afinidade por você, tanto na parte social, tanto na parte intelectual, né? Não adianta nada você passar uma imagem intelectualmente ou o teu conteúdo não bater com aquilo. Isso não faz parte da sua essência, né? O que você é? Qual é o teu conteúdo? Transborda isso em imagem. Esse é o papel do meu Instagram, do meu YouTube, de eu estar falando aqui com vocês hoje. Como consultora de imagem, como gestora de imagem, hoje me aprofundei em outros aspectos da linguagem verbal e não verbal de uma pessoa, para que eu possa gerir a imagem de alguém que está buscando chegar em algum lugar, que está buscando pertencer a algum lugar, a algum grupo, e eu sou uma parte do caminho. Um beijo grande para vocês, bom final de semana e até semana que vem. Tchau!